Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o programa Sustentabilidade na Moda, aqui na Virada Sustentável. Eu sou a Júlia e estou aqui nos estúdios da Virada junto com a Raquel e com a Lívia, que vão me acompanhar hoje nesse papo. E a gente está aqui para falar sobre moda. As gurias representam duas organizações que trabalham com sustentabilidade na moda e estão vivenciando na prática esse desafio de transformar esse mercado, né? Gurias, uma das pautas aqui da Virada é a construção do nosso futuro, né? E o futuro sustentável, ele é um futuro sustentável na moda também. Quem são as organizações de vocês e de que forma elas contribuem para a construção desse futuro sustentável? Vamos começar aqui com a Lívia e depois a Lívia passa a bola para a Raquel. Lívia, então, me conta. Então, eu sou a Lívia Duda. Olá para todos e todas. Eu sou representante do Fashion Revolution aqui em Porto Alegre. Além de ser publicitária, empreendedora, o Fashion Revolution ele é um movimento global que ele está presente em aproximadamente 100 países. Ele surgiu a partir do desabamento de um edifício chamado Rana Plaza, né, na cidade de Dhaka, em Bangladesh. Esse edifício desabou, ele abrigava várias oficinas de costura, várias confecções, e ele desabou, matando mais de 1.100 pessoas, ferindo mais de 2.500. E esse movimento ele surgiu justamente para dizer um basta, né? Porque essa indústria ela causa vários impactos, e assim a gente precisa repensar, né, o nosso consumo. Então, pessoas que já eram atuantes dentro, né, dessa visão de futuro, de uma moda mais consciente, uma moda mais sustentável, elas se uniram para definir, então, 24 de abril de 2013, foi definido, então, dia 24, como o Fashion Revolution Day, que é quando a gente pergunta quem fez as nossas roupas. Então, a gente busca justamente, né, informar as pessoas dos impactos socioambientais da indústria, né, da cadeia da moda. A gente busca também celebrar as pessoas que estão por trás das nossas roupas, porque, mesmo uma visão de futuro, as nossas peças ainda são feitas por mãos humanas, né? Então, é preciso celebrar essas pessoas que estão se dedicando. E também a gente precisa repensar o nosso consumo, né, dentro de uma visão mais consciente. E acredito que o Fashion Revolution, ele justamente, né, ele tem esse propósito, que é de informar, né, que é de mobilizar, de conscientizar, de educar também. Então, é um movimento que ele traz esse alerta ao consumidor e ele busca impactar justamente para que a gente olhe esse outro lado e fique atento às nossas escolhas. Legal, Lívia. E tu, Raquel? Quem é a Cora? O que a Cora ajuda aí nesse mundo sustentável da moda? Bom, então, a Cora é, em síntese, uma consultoria em que nós atendemos, eu e a Laura Madalosso, minha sócia, empresas que estão ou querendo começar já dentro de um modelo de sustentabilidade na moda, ou que querem fazer uma transição, ou seja, que tem já uma jornada dentro dessa indústria que, como a Lívia falou, tem tantas questões, né, que envolvem o modelo mesmo de trabalho, a forma como a gente utiliza os recursos. Então, são empresas que estão olhando para esse cenário do presente e tentando criar alternativas para o futuro a partir das suas práticas. Então, a gente trabalha junto dessas empresas nesses dois momentos que são bem distintos, né? De um lado, criando modelos de negócio que já são mais conectados com essa visão que a gente tem do que é essa outra forma de fazer moda, e, de outro lado, tentando desenosar esse cenário presente, que tem muitos problemas e que, na maioria das vezes, acaba escutando todos aqueles clichês de isso não funciona, o sistema que é assim, isso é impossível de mudar, é muito difícil, a moda é uma indústria muito antiga, cheia de vícios, né? Então, a gente atua tentando, primeiro, mudar essa mentalidade dentro das empresas e também criando estratégias e caminhos práticos para essa transformação. E a gente já está atuando há 1 ano e pouquinho. Nesse meio tempo, a gente decidiu que o nosso foco era realmente trabalhar com empresas, porque a gente acreditava muito no potencial de cada empresa ser uma espécie de comunidade transformadora. Então, o Fashion Revolution é um exemplo de iniciativa que está muito ligada ao consumidor final, e a Cora, de outro lado, tem essa determinação de trabalhar junto com negócios.
E aí é uma decisão que nos faz criar culturas empresariais que gerem outros produtos, gerem outras formas de se relacionar com as pessoas dentro, né, dos seus negócios. Então, a mão de obra, que é uma questão super complexa na moda, tem muitos casos análogos à escravidão, tem situações muito difíceis mesmo e horríveis. Então, é um dever nosso na Cora criar essas outras culturas, né? Então, empresas saudáveis, que tenham um trabalho justo, que pensem nas pessoas em primeiro lugar e que, no fim das contas, tenham também um produto que seja adaptado a esse consumidor que está repensando a sua forma de existir no mundo. Legal, Raquel. Tu falaste em alguns assuntos que para a virada são muito importantes, né? Tu também, Lívia, que é a questão do consumo e produção responsáveis. Esse é um dos ODSs que são prioritários aqui na virada sustentável. E é muito legal ver o quanto sustentabilidade é uma questão sistêmica, né? Aqui na nossa conversa a gente já falou de mão de obra, falamos de consumo, falamos de matéria-prima. Então, realmente, o desafio da moda, ele é um desafio que abarca muitas áreas, né? E aí, Lívia, me conta uma... Assim, vocês já estão aí rodando o Fashion Revolution há alguns anos, né? E eu tenho certeza que vocês têm boas práticas para compartilhar com a galera dessa jornada de educação do consumidor final, enfim. Então, conta aí o que já deu certo na jornada de vocês e que a galera que está nos assistindo pode pegar aí como boa dica. Já temos uma... Em Porto Alegre, o movimento está presente desde 2016. Ele veio para o Brasil em 2014, né, num trabalho voluntário de muitas pessoas que acreditam justamente nessa mudança, né? E eu acredito que assim a principal prática é justamente colocar essa reflexão para as pessoas, né? Que é quem fez a minha roupa. E a partir desse questionamento é que também o Fashion Revolution ele foi se desdobrando, né? E foi querendo também abraçar mais frentes, inclusive, né, a cada ano o Fashion Revolution ele traz temáticas para reflexão. Esse ano a gente tem quatro pontos chaves, né? Um é consumo, um é composição, o outro é condições de trabalho e o quarto é ações coletivas. Então, são focos, né, que o movimento busca a cada ano trazer para que o movimento ele se expanda, né? E aí, dentro dessas práticas, também eu destaco que, além desse trabalho de mobilização, de educação e de informação para o consumidor, e também não só para o consumidor, né, para a própria indústria, para mostrar que a gente está de olho, para as marcas, acredito também que tem 2 pontos importantes. Um é o Fashion Revolution Forum, que é uma iniciativa que a gente busca trazer isso para as universidades, para as faculdades e instituições de ensino. É preciso que o tema da sustentabilidade seja tratado dentro das universidades e faculdades. É necessário, é urgente. Nas faculdades de moda ainda se vê esse assunto sendo pouco tratado. E o Fashion Revolution Forum, ele justamente busca trazer esses temas e fazer com que pesquisadores, estudantes e agora até ilustradores, eles possam inscrever os seus projetos, os seus estudos, os seus artigos, para que isso seja compartilhado, né, com a comunidade acadêmica e a gente consiga desenvolver um banco de dados e argumentos e pesquisas dentro, né, da questão da moda e da sustentabilidade. E o outro ponto que eu destaco também é o Índice de Transparência da Moda, que essa é uma iniciativa do Fashion Revolution Brasil, que isso é um exemplo para o mundo. E esse índice ele traz aproximadamente 40 marcas que... pela visão de transparência, forneceram e abriram os seus dados para o Fashion Revolution para que esse índice seja construído e que essas marcas, então, elas possam expor o que elas estão fazendo em relação a questões ambientais, a questões sociais, não só da valorização da mão de obra, mas também da questão do emprego de pessoas negras, trans, LGBTQI+. É muito importante que a gente consiga enxergar isso, né? Que às vezes é difícil tu chegar a ter esse acesso à informação dessas grandes marcas. Então, são essas 2 práticas e também o que eu destaco, que hoje as pessoas estão muito conectadas com esse consumo mais consciente, é um consumo com propósito, então o consumidor ele já está caminhando para saber a origem, né, dos produtos que consome, e também um movimento que a gente já está vendo também, que seria uma vontade de ter um acesso maior e menos à posse, né?
que já é também uma transformação, eu acho que no comportamento do consumo das pessoas. A gente vem num momento agora atual que eu acho que fez todo mundo refletir. É um período que eu acho que a gente está vendo que a gente estava muito acelerado, de muitos excessos. Eu acho que todo mundo está repensando não só na moda, mas no seu consumo, no seu papel, né, nesse planeta. Com certeza. Tem bastante tempo para pensar, né? Enquanto a gente fica em casa, se prevenindo da pandemia. E, Raquel, me conta, a Cora já tem vários clientes, né? E eu tenho certeza que vocês têm boas histórias aí do que já deu certo dessas iniciativas de marcas sustentáveis. Conta aí para nós. Sim, é bem interessante, inclusive, começar por aí, porque para nós é muito um ponto mesmo conseguir mostrar esses bons exemplos para que eles consigam inspirar outras pessoas que também querem empreender e que também querem descobrir na prática que é possível mudar um pouco essa lógica, né? Então, eu separei alguns casos aqui, vou dar uma coladinha de vez em quando. Sem problema. Mas são exemplos de empresas que atuam por diversas esferas, né? Então, desde criar produtos novos, mas apenas quando eles realmente têm uma utilidade muito nova e uma função, porque a gente já sabe que tem produto demais no mundo, então não seria argumento suficiente criar uma marca de moda apenas para ter uma coleção, ressaltar um estilo, né, provar uma forma de fazer uma estampa, enfim, esses argumentos eles não são mais suficientes para empreender. Mas tem marcas que sim, estão criando produtos de moda que têm uma função, né? Então o primeiro exemplo que eu separei aqui é o da Herself. É uma marca local, aqui de Porto Alegre, e elas trabalham a cultura menstrual. Então, elas têm uma série de produtos que tratam da menstruação com o objetivo de criar que as mulheres consigam ressignificar a relação que elas têm com os ciclos menstruais. Então, é um produto de moda, de alguma forma, porque é uma calcinha, mas é uma calcinha menstrual porque ela tem essa função de ser absorvente, de conseguir propiciar um ciclo mais confortável, mais, enfim, agradável para as mulheres e que traz um monte de perguntas a partir desse uso, né? Então, esse é um exemplo muito ligado ao produto que traz esses outros componentes, né? Não é só o produto. Então, tem outras iniciativas que aí estão mais ligadas a serviço. Uma delas que a gente gosta muito é a Roupateca. A Roupateca não é nossa cliente, mas ela é nossa parceira de consultoria, inclusive. Elas têm um modelo que é o guarda-roupa compartilhado. Então, elas, a partir de um acervo de moda, que fica lá em São Paulo, mas que agora vai começar a se expandir também para outros lugares, elas conseguem oferecer roupas que podem ser alugadas a partir de uma mensalidade, enfim, um valor mensal, que a pessoa tem acesso a um número específico de peças, que vai nessa linha do que a Lívia falou, a importância da gente repensar a posse, né? Então, eu preciso realmente ter o armário abarrotado de roupas. Se eu quero mostrar um estilo, enfim, ter uma forma de me vestir. Eu não posso simplesmente alugar, usar, depois devolver, trocar. E aí esses verbos diferentes vão trazendo outras possibilidades para a moda, que é algo que a gente acredita muito, né? O compartilhar, o trocar, o alugar. E aí, por fim, trouxe mais um exemplo que foi nossa cliente também, que é a Comas. É uma empresa que já trabalhava por uma perspectiva bem diferente da forma de fazer o produto. Então, tudo era feito a partir do upcycling, continua sendo feito, mas elas se deram conta em algum momento que a produção em si não era mais suficiente para elas. Elas estavam ficando até um pouco angustiadas de estar jogando o produto no mundo, sendo que o discurso de sustentabilidade delas era tão de que a gente deveria moderar as nossas compras. Então, elas diminuíram o foco na produção e passaram a atuar na educação. Então, elas começaram a desenvolver uma série de workshops, ensinando essas metodologias para outras marcas, para pessoas que querem costurar suas próprias roupas em casa. Então, esses são alguns exemplos que são bem diferentes entre si, mas que mostram essa possibilidade da gente recriar a forma de fazer moda e da gente, como empreendedoras e como consumidoras, estabelecer outra relação com a roupa, né, com o consumo. Bem legal. Agora que a gente já falou de boas práticas, eu sei que para chegar nessas boas práticas tem enormes desafios na cadeia. E tu, Lívia, tem números sobre isso, né? Sobre quais são os desafios que o mercado da moda tem aí nessa jornada para chegar na sustentabilidade. Então, conta aí para nós. Quais são esses enormes desafios? Exatamente. O Fashion Revolution, ele divulga, né, dados que sempre há o questionamento que é por que precisamos de uma revolução na moda, né? E são dados bem alarmantes e a gente vê a urgência, né, que é preciso ter mudanças dentro dessa indústria e da prática do próprio consumidor, né? Então, alguns dados aqui, ó, segurem esses aí que vai ser impacto.
dentro de consumo, então eu separei, né, um dado de cada dessas frentes que a gente tem esse ano, né, desses 4 pontos. Então, em consumo, cerca de 15 bilhões de peças de roupa são produzidas no mundo por ano. 150 bilhões. Jesus amado. Em composição, a gente tem a questão da produção dos têxteis à base de plástico, que é o famoso poliéster, né? Ela utiliza cerca de 342 milhões de barris de petróleo por ano. Ou seja, né, é o petróleo puro, né, que tu está tirando, que tu está extraindo para produzir tecidos novos, né? Em condições de trabalho, a gente tem, então, que o vestuário é a segunda categoria de produtos com maior risco de escravidão moderna, que é o trabalho análogo à escravidão, né, a privação de liberdade, péssimas condições no local de trabalho. E dentro de ação coletiva, mais de 90% dos trabalhadores da indústria global do vestuário não têm possibilidade de negociar seus salários ou condições de trabalho. Então, a gente vê que é uma causa urgente, grave, a gente precisa de mudanças. Temos mudanças, iniciativas positivas como a Cora, né, que está trazendo para esses empreendedores novos, que eu acho super importante, porque as grandes elas já têm esse problema na mão, né? Então, as pequenas elas podem já, desde de muito pequenas, já têm essa cultura dentro da empresa, dentro da marca, e eu vejo como um futuro próspero para essas novas. As grandes, elas têm um trabalho bem longo pela frente. Legal. A gente fala que todas as pequenas revoluções são tão importantes quanto as muito grandes, né? Sem dúvida. Então, os pequenos também, se podem começar já do jeito certo, né? É muito legal. E, Raquel, tem algum desafio, assim, sei lá, não sei se o mais difícil, mas um dos grandes desafios que as empresas que vocês atendem, assim, gostariam de chegar nesse lugar, mas ainda, em função da cadeia ou qualquer outro motivo, ainda é meio difícil, assim? Eu acho que são inúmeros desafios e acho que talvez a maior dificuldade seja que quando um negócio começa, essas empreendedoras que estão cheias de ideias e estão enxergando todas essas questões da sociedade que precisam ser mudadas, elas chegam com vontade de atuar em todas as frentes simultaneamente, né? Então, uma das coisas que a gente tenta muito equilibrar na consultoria é, de um lado, essa visão integral da sustentabilidade, que a gente não consegue atuar só numa frente e ignorar todo o resto, porque isso não seria sustentável, não é possível pensar nesse outro sistema se a gente simplesmente ignora todas essas frentes. Mas, ao mesmo tempo, conseguir que cada negócio, já que a gente fala em ecossistemas de negócios, consiga ter sua vocação, né? Então, tem negócios dentro do nosso portfólio de clientes que, por exemplo, quer atuar junto a mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, essa era uma questão. Então, como que a gente consegue atuar diante desse problema com uma solução pontual para Porto Alegre, que começa bem pequenininho, que vai se ampliando, e que, à medida que a empresa evolui, né, e vai ficando mais madura, começa a abraçar outras frentes, né? Mas, então, acho que a dificuldade é conseguir, de alguma maneira, hierarquizar essas frentes de atuação sem abrir mão da visão integral que é necessária no caso da sustentabilidade, né? Mas eu diria que o principal ponto é a gente conseguir, como empreendedoras, ter uma perspectiva de que essas pequenas mudanças elas vão se espraiar. Então, que às vezes eu posso estar, como negócio, olhando para uma questão pontual, que é a minha matéria-prima, mas aquela questão ali da bolsa com outra matéria-prima que não o couro, por exemplo, vai gerar uma reflexão nas pessoas, vai gerar reflexão nas pessoas que trabalham comigo, e isso vai desencadear essa reflexão mais global. Mas, com certeza, o pensamento sistêmico, para mim, é a maior dificuldade de conseguir colocar em prática, né? Que é como que a gente atua com responsabilidade, olhando para tantas frentes, sem perder o foco e sem deixar de ter eficiência mesmo no que a gente faz e ter impacto positivo nos nossos trabalhos. Maravilhoso. Gurias, já que estamos falando de ecossistema, né? O ecossistema da moda e o consumir moda tem muitos personagens, mas um deles, que todos nós somos, independente de sermos empreendedores, educadores ou qualquer coisa, nós somos consumidores, né? E eu queria saber dicas de vocês para os consumidores que todos estão assistindo aqui o nosso programa. Qual é a dica que vocês deixam para essa galera, para quem quiser ser mais sustentável no seu consumo de moda? O que dá para fazer, né, nessa relação
Quais são as dicas que vocês deixam para a galera já começar fazendo assim, amanhã, a partir de amanhã eu vou começar a ser mais sustentável na moda. Então, o que dá para fazer? Assim? Lívia, começando por ti. Eu acho que o primeiro ponto que eu considero muito importante e acho que todo mundo deveria fazer esse exercício é olhe para si e conheça o seu estilo. É deixar de lado padrões estabelecidos pela moda, deixar de lado tendências que a moda, né, hoje até um pouco menos, mas muito ela impõe para a gente. Esquecer esses padrões e ver o que tu gosta de usar, porque isso é o mais importante. É conhecer o teu estilo, ver as coisas que tu gosta de usar, vai te fazer, no momento de uma compra, é uma compra mais assertiva, é você explorar o seu guarda-roupa de uma forma muito mais inteligente e também você vai conseguir usar e aproveitar muito mais as peças que você tem. Para todo mundo, não é fácil. Pratique o desapego. Olhe o que você não usa mais, o que não te serve mais. Separe. Algumas coisas você pode doar, outras que estão em ótimo estado, talvez você tenha usado pouquíssimas vezes, você pode vender, pode colocar consignado em algum brechó, vender para algum brechó. Tem sites, tem aplicativos que você pode se cadastrar, tira foto e vende essa peça. Tem uma outra sugestão que eu acho que é muito bacana. No momento não estamos podendo fazer, mas no futuro tenho certeza que sim. Que é reunir os amigos, separa as peças de roupa que você quer trocar, que você acha que um amigo seu vai gostar. Faz ali uma tarde de sol, coloca cada um a sua banquinha e faz essa troca de roupas, né? Não se sentir pressionado por isso, esses padrões que a moda sempre nos exigiu, né? Estarmos ali, e isso eu acho que é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é, se quer consumir, pensa em consumir de um brechó. As peças de segunda mão, elas têm extremo valor. É super bacana ir garimpar, você buscar uma peça, você encontrar, né, uma peça que você gosta. Tem muitos brechós nas cidades. Então, acho que isso também é importante. E se for comprar em alguma loja, se você quer uma roupa nova, busque localmente, procure quem produziu, veja do que essa peça é feita. É muito importante que a gente esteja sempre alerta em relação ao que a gente vai consumir. E se for para ser novo, então, fortaleça o local, fortaleça essas empresas e os pequenos, que a maioria dos empreendedores da questão do mercado mesmo de confecção no Brasil são pequenos empreendedores, pequenos e micro. Então, fortaleça esses, que eu acho que também é bem importante para que todo mundo, né, cresça junto. Legal, realmente é bem desafiador, né? Mas quando a gente começa essa jornada, às vezes fica até difícil sair dela, né? Comprar uma roupa sem pensar tudo isso já não faz mais sentido. E Raquel, me conta, quais são as dicas da Cora para a galera aí? Bom, eu vou aproveitar que a Lívia passou por várias dicas para os consumidores, enfim, para as pessoas que estão comprando coisas novas, né, para si, ou alugando, ou fazendo essas trocas e essas novas possibilidades. E vou puxar um pouquinho para o que talvez seja o coração de atuação da Cora, que é olhar para nossas relações de trabalho, né? Então, como consumidores e como pessoas, enfim, cidadãos, a gente tem a possibilidade de criar outros negócios, de repensar nossa forma de trabalhar dentro de grandes organizações, de levar essas perguntas que estão na nossa esfera como consumidores, na hora de efetuar uma compra, levar essas perguntas para as indústrias, para os lugares que, de fato, estão criando a maior parte do problema, né? Como a gente falou antes, assim, os novos estão entrando com essa mentalidade, mas os que já estão dentro desse sistema tradicional têm muita dificuldade em mudar essas engrenagens e acreditamos que, se tiver um pouco de pressão das pessoas, isso vai ser importante. Pode vir de dentro dessas próprias indústrias, né? Como, enfim, os próprios trabalhadores de lá fazerem essas perguntas inconvenientes e que podem criar outros projetos, podem colocar essas sementinhas de mudança. Às vezes, dentro de uma indústria, de uma grande empresa, isso pode gerar uma mudança de fato bem significativa, né? E aí acho que essa é um pouco a nossa missão, assim, junto com esses negócios todos, é mostrar que existem alternativas na nossa forma de lidar com a moda, na nossa forma de empreender, e que a gente muitas vezes chega com muitas vontades, mas um pouco formatada por esse sistema todo que nos mostrou que a gente tinha que seguir uma carreira de um jeitinho muito específico, que começava ali, que ia no mesmo lugar, que seguia, que ia crescendo, que queria virar uma grande executiva, uma grande CEO. E aí é um pouco repensar para que a gente trabalha. Então, será que a gente não pode reverter um pouco da nossa força criativa,
que estava tanto em criar essas carreiras de sucesso e colocar em criar negócios com impacto positivo, que tem conexão com a sociedade, que olham para os problemas das pessoas, do planeta, e aí desenvolver essas outras narrativas, né? Acho que o convite é um pouco esse, da gente se fazer perguntas, de fazer as perguntas para as outras pessoas e de, na hora de colocar alguma coisa na prática, ter em conta que a gente pode sim criar outros formatos. E acho que é bem importante, vai criando essas vidas que são cheias de sentido, enfim, de engajamento, né? Da gente se reconectar com as pessoas e com o lugar onde a gente vive. E que são pessoas, né? No final, Exatamente. são todos seres humanos. Sim, todos da cadeia são seres humanos, né? Quem consome, quem produz, quem reclama, enfim. Gurias, a gente está chegando nos finalmente aqui do nosso programa de moda e sustentabilidade. E eu queria fazer uma pergunta super pessoal para vocês, que assim, vocês têm uma historinha de um momento assim, de um momento, meu Deus, agora eu nunca mais vou deixar de fazer isso. Eu tenho, por exemplo, uma mochila de pneu que eu uso há 5 anos e nunca mais precisei comprar outra mochila. Eu troco ela porque eu conheço a empreendedora. As gurias da Vuelo são maravilhosas, fica a dica aí. Eu tenho a mochila também. Sim. Olha só. E eu queria saber se vocês têm uma historinha breve, muito breve, porque a gente está super acabando. E, junto disso, o recado final aí de vocês para a galera que está nos vendo. Eu acho que a minha história até não tem a ver com produto. Eu morava em um apartamento que ao lado tinha um estacionamento e ele tinha uma área grande de grama na frente. Então ele era considerado o banheiro dos cachorros, né? Só que ao mesmo tempo que ele era o banheiro dos cachorros, ele era um campo minado porque a maioria das pessoas não juntava, né, as fezes do seu cão. E eu acabei pegando um pedaço de um rodapé e usei cola colorida e escrevi colabore, recolha os dejetos do seu cão. Eu fiz essa placa com um pedaço de rodapé e um graveto que eu preguei ali. E ela tá lá até hoje, isso passado 6 anos, essa plaquinha de um pedaço de rodapé e cola colorida se mantém. E várias pessoas acabaram ficando sabendo que era eu que tinha feito e vieram conversar comigo. E é interessante que a maioria das pessoas não pensa assim, eu nunca pensei isso, né? Pô, era só uma plaquinha que agora já está alertando as pessoas. Então, são pequenas coisas que a gente faz que vão contribuindo e para mim, esse foi um ponto de virada que eu pensei, sim, eu tenho que fazer minha parte, eu também sou responsável e todos temos, né, que ter essa participação dentro desse nosso cosmos todo aqui. Somos todos iguais e a mesma coisa. Botar em prática a sustentabilidade é revolucionário, né? A gente já fica pensando, não faz nada e quando a gente faz, muita coisa acontece. Raquel, e tu? Eu acho que, para mim, toda a transição começou pela alimentação, que foi talvez o meu assim, o meu momento de pensar que as coisas não estavam indo bem. E aí essas mudanças de parar de comer carne num primeiro momento e de depois ir aprofundando o que eu sabia sobre a indústria alimentícia e tudo mais, foi me conectando exatamente com o que eu fazia de trabalho, né? Então, se eu estava, de um lado, individualmente, pensando em tudo que eu estava consumindo de alimentos, se era fruto da agricultura familiar ou do agronegócio, eu também deveria fazer esse mesmo movimento dentro do meu trabalho, né? Então, acho que, independente de onde vem a pergunta, a gente acaba ampliando ela para as outras frentes e aí vai se dando conta que tudo está realmente muito conectado, né? Então, eu não posso consumir uma roupa de couro enquanto eu deixei de comer carne. Então, são coisas que, em algum momento, elas ficam impossíveis de se conviver, né? Então, é como a gente estava falando, depois que a gente começa essa mudança, ela tende a ser eterna. Assim, acho que a gente só vai aprofundando e melhorando e aumentando a quantidade de conhecimentos e ficando mais seguras da transição. Maravilha. Gurias, muito obrigada pelo nosso papo. Foi maravilhoso. Vai ficar disponível aí para a galera assistir quando quiser. E para vocês que estão nos assistindo, obrigada por estar conosco. Esse programa de sustentabilidade na moda faz parte da Virada Sustentável. A Virada vai rodar aí por muitos finais de semana, então acessem nosso site, as nossas redes, que tem muito conteúdo legal assim como esse. Muito obrigada.